humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Humildemente. A humildade é a virtude que promove a unidade. Grande parte dos rachas que já existiram em igrejas não foram por questões teológicas. A grande parte é por questões de relacionamento. E quando existe humildade, relacionamentos permanecem. Como que a gente alcança um coração humilde, meus irmãos? A humildade vem do conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus e, consequentemente, conheço a mim mesmo, mais humilde eu me torno. Eu não tenho como não lembrar da experiência de Isaías. Isaías vem falando, ai dos que bebem, ai dos que compram casas, ai do capítulo 5, mas no capítulo 6 ele vê o Senhor. Eu vi o Senhor alto e exaltado, as suas vestes enchiam o templo, os umbrais tremiam, os anjos cantavam. Ele tem uma revelação da glória de Deus lá na sala do trono. Os serafins cobriam o rosto em reverência àquele que está no trono. Quando Isaías tem essa visão, imediatamente ele vê a si mesmo. Agora ele não fala ai de você, ai de... não, ele fala ai de mim, porque eu sou pecador. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Irmãos, à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou me conhecendo. Porque a luz que flui dele evidencia as minhas trevas. O fato de conhecer corretamente quem Deus é e ter uma visão correta a respeito de mim determina a visão que eu vou ter do outro. Deus é grande, elevado, maravilhoso, perfeito. Eu sou carente de graça e de misericórdia. Eu sou pequeno, eu preciso da graça de Deus. E quando eu me vejo nesse lugar pequeno, fraco, dependente desse Deus, aí eu consigo olhar para o meu irmão e prestar honra a ele. E considerá-lo melhor do que eu, superior a mim, como Paulo pede. Por favor, considere, humildemente, considere o outro melhor do que você. Mas, quando a gente vai se afastando desse lugar da comunhão com Deus, quando a gente vai deixando de cultuar, de contemplar, de perceber. Contemplar não é só passar os olhos. Contemplar é olhar atentamente, é ver os detalhes. Quando a gente vai se afastando disso, a gente começa a olhar muito para nós. E a gente vai crescendo aos nossos olhos. Quando o apóstolo Paulo, ao longo da sua jornada, escrevendo as cartas às igrejas, é tão bonito ver isso. Ele sempre se apresentava no início das cartas. Na terceira viagem missionária, ele se apresenta como o menor dos apóstolos. Depois, quando ele está preso, na sua primeira prisão em Roma, ele já não se apresenta mais como o menor dos apóstolos. Ele vai dizer, o menor dos menores de todos os santos. E depois, já entre a primeira e a segunda prisão em Roma, ele se apresenta como o principal dos pecadores. Você vê um homem que andou ali ministerialmente, servindo, estando com os apóstolos, só que o caminho dele não foi se tornando mais importante, maior, requerendo privilégios. Foi o contrário. O caminho de Paulo foi se tornando cada vez menor. É a visão de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu conheço a Deus, menor eu vou me tornando. E quanto menor eu me torno, mais eu consigo enxergar o meu irmão, as suas qualidades, as suas habilidades. Mais eu posso honrá-lo, eu perdoo, eu estou disposta a servir. É assim que acontece. Que o Senhor nos ajude, amém, meus queridos.